Olá pessoal, me chamo Gabriel Lima e você está no canal Brasil Selvagem. Como vocês viram aí no título, vocês vão ver uma das várias corujadas que eu fiz aqui ao redor de casa, que nada mais é do que uma observação de aves noturnas. Em vez de observar aves durante o dia, é durante a noite. E eu garanto para vocês que esse vídeo está incrível, com muitas espécies legais e registros fantásticos. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. Se você é novo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos que chegar por aqui. Agora sim, vamos para o vídeo. E o nosso primeiro animal noturno é um mamífero, o famoso gambá. Essa espécie é muito comum na minha região e pode ser encontrada em qualquer lugar, nas matas e até na área urbana. E esse daí estava apenas de passagem, apenas dando uma voltinha por ali no meu quintal. O gambá de orelha branca é uma espécie principalmente carnívora, se alimentando de insetos e outros pequenos animais. Além disso, essa espécie se alimenta de animais peçonhentos, como aranhas, escorpiões e até cobras. E assim como o gambá de orelha branca, quem também estava de passagem por ali era a tímida cuíca, uma espécie de marsupial minúscula que vive se escondendo em pequenas cavidades. A cuíca por aqui não é uma espécie tão comum, sendo que essa foi a primeira e a única vez que eu vi ela até hoje. Essa espécie é bem mais comum na região da Caatinga do que na Mata Atlântica. Sem sombra de dúvida, essa é uma das corujas que vocês mais viram e ouviram aqui no canal. É a famosa e super comum corujinha do mato.
Apesar de ser uma espécie muito comum, ela é muito bonita e sempre dá aquela emoção quando a gente avista ela. E após fotografar muitas delas no morfo cinza, né, que ela é toda cinza, finalmente eu fui em busca e encontrei a morfo ruivo. Essa daí, diferente das outras, ela não é toda cinza, ela tem um capuz meio ruivo e é bem bonita. Mas não é exatamente a que eu queria, já que essa daí também tem muito branco no ventre. A corujinha do mato, apesar de ser pequena, é uma exímia caçadora de insetos e pequenos animais, pegando grandes insetos, anfíbios, aracnídeos, répteis e até alguns pequenos mamíferos, como ratos. Essa daí vocês também já conhecem, é a famosa coruja buraqueira, outra muito comum no Brasil. A coruja buraqueira é uma espécie noturna e diurna, então você pode encontrar ela tanto de dia quanto de noite ainda ativa. A coruja buraqueira é uma espécie carnívora, se alimentando de pequenos animais e insetos, principalmente os grandões, já que os insetos suculentos são os favoritos, como o gafanhoto gigante. Ela também pode comer pequenas serpentes. Saindo um pouco mais das corujas, agora os bacuraus que tem na minha região. E esse daí é o bacurau comum, uma espécie que aqui do Rio Grande do Norte só pode ser encontrada na Mata Atlântica. E esse indivíduo macho aí era muito manso, tanto que ele se aproximou tanto que ele quase pousou no meu pé. E essas imagens foram até feitas de cima. O bacurau, ao contrário do que muitos pensam, não é uma coruja, e sim um capirmugídeo. Para vocês terem uma ideia, os bacuraus estão muito mais próximos dos beija-flores e andorinhões do que as corujas. Mas esse macho aí era tão manso que me deu lindas fotos
e com detalhes. E ele chegou tão perto de mim que deu até para fazer a foto desse pente que ele tem na unha, que ao certo não sabemos o porquê ele tem isso daí. E para vocês verem o quão perto ele estava de mim, eu tirei essa foto aí que ele tava do lado dessa garrafa, que eu não sei ao certo do que era, mas é bem pequena. E no mesmo local onde eu registrei o Bacurau, eu consegui o Lifer do Bacurau Shintan, uma espécie ainda menor que ele, só que um pouco mais arisca. Mas mesmo assim me rendeu belos vídeos e fotos. O Bacurau Shintan, assim como o Bacurau, é uma espécie que se alimenta de insetos, principalmente os voadores. O Bacurau Shintan pode ser encontrado em todo o Brasil, porém é uma espécie incomum e difícil de encontrar. O Bacurau Shintan e o Bacurau são espécies que podemos distinguir o macho e a fêmea. O macho possui a garganta branca e marcas na asa e na cauda branca, enquanto a fêmea não tem, a das duas espécies. No crepúsculo e no início da noite podemos ouvir uma ave que gosta de noites quentes e de lua cheia. Essa ave tem um canto que causa medo em muita gente, mas para mim é uma das aves mais legais que podemos encontrar no Brasil. E eu estou falando do incrível urutau, simplesmente uma das minhas aves favoritas. Essa espécie é incrível, tanto a sua aparência quanto a sua vocalização. Poder observar essa árvore de perto é uma experiência emocionante. E nessa noite não tinha só um, mas tinha dois, mas o outro infelizmente não apareceu. Mas podemos escutar ele ao fundo do vídeo. O urutau é mais uma ave que as pessoas acham que é uma coruja, mas na verdade não é. Ele é até um primo dos famosos bacuraus. Essa ave é estritamente noturna e se alimenta de insetos voadores, assim como o bacurau. E espécies maiores como o urutau gigante pode caçar até morcegos. Além disso, o urutau confia muito na sua camuflagem, sendo que tanto durante o dia quanto à noite, essa espécie deixa a gente se aproximar com muita facilidade. Mas aprecie a beleza dessa ave à distância, pessoal. Jamais pegue essa ave, tanto para o seu bem quanto para o bem da ave, para ela não acabar se machucando. Outra espécie que também gosta de noites de lua cheia e noites quentes é a suindara. A suindara, comparada a outras corujas brasileiras, tem um grande porte e é popularmente também chamada de rasga-mortalha, por conta da sua vocalização.
A Suindara, assim como outras corujas, tem uma audição incrível. Então sempre que você toca o playback dela, de alguma coruja, ela vai vir exatamente onde veio esse som. Não é à toa que as corujas têm uma alta porcentagem de sucesso na caçada. A suindara é uma espécie de hábitos crepusculares e noturnos, e essa ave adora caçar roedores, e principalmente os pequenininhos, além de caçar insetos grandes como mariposas e gafanhotos. E infelizmente até nos dias de hoje muitas pessoas têm medo e até matam essa ave por conta disso, já que associam essa ave ao azar. Mas isso é lenda, pessoal, nenhuma ave vai trazer azar pra gente. Vamos ser mais conscientes. Além disso, a suindara faz o controle populacional dos ratos. E também essa espécie é muito bonita, não é mesmo? De longe parecendo um fantasma e de perto tão fofinha e linda, eu finalmente, depois de muito tempo, consegui a belíssima coruja orelhuda. Essa é uma das espécies de ave noturna que eu mais tive dificuldade de registrar, principalmente por ela ser um pouco arisca. E com isso, talvez eu tenha feito um registro inédito. Pois é, rapaziada, como vocês puderam ver, eu digo que esse foi um dos registros inéditos e talvez um dos únicos registros no YouTube dessa ave fazendo esse tipo de vocalização. Eu mesmo já procurei muito no YouTube ela fazendo esse latido, esse chamado de alerta dela, e pelo menos eu nunca achei. E além desse chamado de alerta, eu gravei o famoso canto dela, que é bem baixinho. E se você aumentar bem o volume, você vai poder ouvir esse canto. E no momento em que uma moto passou ali por perto, ela começou a fazer esse canto um pouco mais alto. Na hora que a moto passou, ela ficou com tanto medo, mas parece que a curiosidade chamou mais alto e fez com que ela ficasse ali mais um pouquinho. E uma das coisas mais interessantes que eu pude observar nessa coruja é que qualquer barulho que eu fazia, seja na câmera ou um passo que eu dava, ela simplesmente mexia a cabeça para o lado tentando entender de onde o som vem. Enfim, ela ficou por ali por muito tempo, vocalizando e me olhando ali de cima, no mesmo coqueiro onde eu registrei a suindara. Obviamente essa espécie é um pouco menor que a suindara, porém ela é mais gordinha e tem esse estufo de pena na cabeça
que parece orelhas ou chifres. E rapaziada, enquanto eu tô editando esse vídeo agora de noite mesmo, não sei se é por conta do meu celular, mas ela acabou de latir aqui atrás. Eu não vou atrás dela porque eu não quero perturbar ela, mas é muito interessante isso, só pra deixar registrado mesmo. A coruja orelhuda é uma espécie muito curiosa e ao mesmo tempo arisca, pelo menos aqui. Essa espécie se alimenta de uma variedade muito grande de animais, desde insetos, aves, mamíferos, répteis e às vezes até anfíbios. E como eu havia dito, essa foi uma das aves noturnas mais difíceis de fotografar, pelo menos pra mim. Dediquei muitas e muitas noites indo atrás dela e pela primeira vez, essa daí foi a única noite que eu consegui avistar e registrar essa ave. No começo ela é muito discreta, porém, logo depois ela vai se aproximando mais e vai se soltando. E pessoal, creio eu que esse indivíduo aí tem mais de 5 anos, pois desde 2020 eu ouço ela vocalizando aqui na mata. Já teve muitas vezes que eu escutei tanto esse latido quanto o famoso grito dela. E como eu tinha entre 11 e 10 anos, eu não conhecia essa espécie, eu não sabia do que era aquele latido. E eu tinha muito medo. Então conforme eu fui me aproximando e conhecendo mais essas espécies noturnas, eu descobri que era essa linda coruja. E a coruja orelhuda, pelo menos aqui no Rio Grande do Norte, é uma espécie até que rara. Não é muito fácil de você encontrar ela em qualquer município não. Geralmente ela é bem comum na região do Seridó e parece que nessa região aqui, mais do litoral da Mata Atlântica, ela também seja um pouco mais comum. Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpem a demora aí pra postar vídeo, eu tava bem ocupado. E outra que meu celular antigo, né, não tava aguentando fazer vídeo e eu tive que trocar por um melhor. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho para não perder as notificações de vídeos novos que chegar por aqui. E galera, para vocês terem uma ideia do quão difícil foi para fazer esse vídeo, eu tava planejando há muito tempo. Foi meses de gravações, desde o ano de 2024 que eu tava tentando fazer, né? Desde o ano passado eu tava tentando fazer esses registros e eu não conseguia. E ainda tentei fazer registros melhores, só que eu não consegui, galera, porque é extremamente difícil. Eu dediquei muitas noites aí frustradas tentando registrar cada bicho aí de forma legal, né? Vocalizando ainda para vocês conhecerem um pouco o bicho melhor, mas infelizmente não consegui. Mas então é isso pessoal, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.